Fala galera do sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, a partir de agora, a gente vai trabalhar agora alguns conceitos e dar continuidade à nossa matéria na parte de eletricidade, né? A gente trabalhou com o conceito de cargas, a evolução do modelo atômico, como que o átomo ele é constituído, e a partir daí a gente falou um pouquinho sobre a lei de Coulomb, né? Sobre força elétrica. E a partir de agora a gente vai falar um pouco sobre um conceito que a gente costuma trabalhar dentro da mecânica, mas que pode associar também a eletricidade, que é o conceito de campo, né? Quando a gente tem uma situação, por exemplo, eu tenho esse controle remoto aqui na minha mão, né? Esse controle remoto eu solto, ele acaba o quê? Caindo, né? Por causa de quê? Por causa de um campo chamado campo gravitacional, né? A gente não enxerga, mas a gente sabe que ele está presente. O conceito de campo ele é muito mais difícil a gente poder mostrar de forma visual do que a gente poder explicar, entendeu? Então é o seguinte, a gente vai falar sobre campo elétrico, que é a nossa aula 3 do segundo bimestre, e a partir daí a gente vai conseguir compreender melhor o que a gente está fazendo. Então vocês entrem lá na página 18 da apostila de vocês, para que a gente possa dar continuidade ao nosso trabalho. Então, ó, qual é a função do campo elétrico? O campo elétrico desempenha a função de transmissor das interações entre cargas elétricas, podendo ser de afastamento ou de aproximação, de acordo com o sinal da carga que o produziu. Tudo bem? Então, essas cargas vão gerar um campo no entorno delas, tá? As cargas elétricas pontiformes são corpos eletrizados, cujas dimensões são desprezíveis se comparadas às distâncias que as separam de outros corpos. Ou seja, a dimensão é tão pequenininha que a distância entre elas não vai fazer tanta diferença no seu tamanho. A distância vai ser muito maior do que o tamanho delas. Tudo bem? Observamos que na região onde existe um campo elétrico surgirá uma força sobre uma carga, de prova que foi introduzida em algum ponto deste campo. Esta força poderá ser de repulsão ou de atração, ou seja, esse campo gera uma força. Da mesma forma que o campo gravitacional gera o que? A força peso, que faz com que os corpos caiam, o campo elétrico gera uma força o quê? Elétrica. Tudo bem? A fórmula do campo elétrico, a gente vai trabalhar na relação de que o campo elétrico é a razão, ou seja, a divisão da força pela carga, tá? Então a gente tem o seguinte, quando uma carga pontiforme está eletrizada em um ponto, ao seu redor irá surgir um campo elétrico. A intensidade deste campo depende da carga, que vai ser a carga nada mais é do que o quê? O campo elétrico, que é a força sobre a carga. Tudo bem? Bom, a gente não vai precisar agora entender como calcular o campo elétrico. A gente vai se preocupar basicamente no seguinte. A gente vai se preocupar como que essas linhas de campo atraem. Tudo bem? Então, vetor campo elétrico. Tá? Ao campo elétrico nós associamos uma grandeza vetorial, chamada vetor campo elétrico. Como o próprio nome indica, trata-se de uma grandeza vetorial, que possui módulo, direção e sentido. Tá? O sentido do vetor campo elétrico. A força elétrica e o vetor campo elétrico possuem a mesma direção. Entretanto, convencionamos que terão o mesmo sentido quando a carga for positiva e negativo, e sentido contrário quando a carga for negativa. Então, carga positivo, por exemplo, pensa no meu dedo, tá? Força e campo no mesmo sentido, tá? Agora, se a carga for negativa, força vai para um canto, campo vai para o outro. Tudo bem? Vamos dar continuidade aqui. Por sua vez, quando o campo elétrico é gerado por uma carga negativa, temos as seguintes situações. Observamos que quando a carga é fixa, gera o campo é negativo. O sentido do vetor campo elétrico também não depende do sinal da carga. Tá bom? Tá? Uma coisa que a gente vai pular aqui é essa intensidade do campo elétrico. Eu não vou me preocupar em trabalhar com isso aqui. Eu quero que vocês vejam as linhas de força. Tá?
Podemos representar o campo elétrico através de linhas orientadas segundo o sentido do vetor campo elétrico. Essas chamadas linhas de força são tangentes ao campo elétrico em cada ponto. A intensidade do campo elétrico é maior quanto mais próximo estiverem as linhas, ou seja, quanto mais próximo essas linhas estiverem, maior vai ser a intensidade do campo. Quanto mais longe, mais fraco é o campo elétrico. Tudo bem? Eu vou mostrar para vocês aqui o seguinte, ó. Vocês podem olhar aqui no livro de vocês, tá? Que quando é positivo, as linhas de campo saem do entorno da carga. Tá vendo? Ó, as linhas fazem esse caminho do positivo para o negativo. Tudo bem? Então as linhas de campo saem do polo positivo e entram no polo o quê? Negativo. Tá bom? Se o campo elétrico ele for uniforme, ó, quando em uma região do espaço existe um campo elétrico em que um vetor associado a ele apresenta a mesma intensidade, mesma direção e mesmo sentido, todos os pontos esse campo elétrico é chamado uniforme. Esse tipo de campo é obtido com a aproximação de duas placas condutoras e planas e paralelas eletrizadas com cargas de mesmo valor absoluto e sinais contrários. É o caso aqui de baixo, ó. Todas com o mesmo valor, só que de sinais contrários. Em cima positivo e embaixo negativo. Lembrando que as linhas de campo elas saem do polo positivo e vão para o polo negativo. Tá bom? Então vai do positivo para o negativo. Então é o seguinte: força e carga geram campo. Tudo bem? Então a gente vai relacionar tanto os conceitos de força, que está voltado para a lei de Coulomb, quanto para o valor da carga vai gerar um campo ao entorno dela. Se a carga for positiva, força e campo têm a mesma direção e mesmo sentido. Se carga for negativa, força e campo têm a mesma direção, mas um sentido o quê? Contrário. Tudo bem? E as linhas de campo elas vão sair sempre do polo positivo para o polo negativo. Tudo bem? Então, essa é a intenção do nosso conceito da aula de hoje. Tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar. Vocês podem tirar todas as dúvidas em relação a isso. Tá bom? Qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês. Até o próximo vídeo. Abraços.